Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Retornando com as nossas devocionais no livro do Apocalipse, sob o tema Apocalipse 7x7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamento. Hoje eu quero meditar com vocês, capítulo 16 do livro do Apocalipse, versículos de 1 a 7. Em nossa devocional anterior, nós encerramos então a chamada sessão parentética, ou seja, aquele interlúdio entre as trombetas e as taças, que começou lá no capítulo 11, versículo 14, até o capítulo 15, o final do capítulo 15, na realidade. Um intervalo que não tratou dos julgamentos propriamente ditos, nem precisamente do juízo final, mas apenas o introduziu, ou seja, retratando com profundidade a natureza dos conflitos espirituais que precederão a segunda vinda de Jesus Cristo. Vimos que a besta que emerge da terra, Apocalipse 13, versículos de 11 a 18, que possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, e por meio dos seus truques e pseudos milagres, procura enganar as pessoas com o objetivo de levá-las a adorarem a besta do mar, que também é conhecida como o falso profeta. Apocalipse 16, 13, 19, 20 e 20, versículo 10. Assim como lá no Apocalipse capítulo 7, versículo 3, o povo de Deus, às portas da grande tribulação, é selado e fica separado da ira de Deus, a ira que Deus derramaria sobre o mundo, aqui também no Apocalipse capítulo 13, versículo 16 a 18, podemos ver a besta da terra selando na mão direita e na testa os que adoram a besta do mar, com o selo, com o número 666. Assim como no caso do selo de Deus, não é um selo literal, visível, mas espiritual, certamente o selo da besta também aqui, o número 666, não é um número literal, e sim um número simbólico, tem relação com um estilo de vida, tem relação com obras praticadas, não tem relação com códigos de barras, com senhas eletrônicas, etc. Mas sim um estilo de vida absolutamente contra o Senhor. Na realidade, a Bíblia deixa claro que os que têm o selo de Deus, esses preferirão a morte do que a apostasia. Eles vencerão, com certeza, o dragão e o anticristo, capítulo 12, verso 11. Aqueles cujos nomes estão registrados no livro da vida, esses jamais adorarão o anticristo. Capítulo 13, versículo 8. Esses reinarão para sempre com Cristo Jesus. Hoje, então, quero tratar com os irmãos e as irmãs a respeito da última parte dessa segunda visão, ou seja, a visão do céu. Visão que começou lá no capítulo 4, versículo 1 e vai terminar aqui no final do capítulo 16. A visão do trono celestial, a visão do céu. Esta última parte revela aqui então os julgamentos de Deus sobre o mundo. Na realidade, as taças, as 7 taças que aparecem aqui nessa última parte da visão, elas constituem o terceiro grande ai, o terceiro e terrível ai, que foram anunciados aos habitantes da terra pouco antes da 5ª trombeta, capítulo 8, versículo 13. E quando for derramada essas últimas taças, na realidade, o pronunciamento do céu é sucinto, porém triunfante. Está escrito, feito está. Apocalipse 16, verso 17. As taças da ira de Deus serão derramadas sobre os ímpios que blasfemaram o seu nome e que perseguiram a sua igreja. Pode conferir isso lá em Isaías 63, verso 1 a 6. Em Apocalipse 19, verso 15, diz que o próprio Cristo, ou seja, Jesus, pessoalmente, pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Os remidos,
eles não sofrerão esses juízos. João capítulo 5, verso 24. Os remidos estarão protegidos pelo Cordeiro, enquanto os ímpios serão o alvo da ira pura de Deus. O juízo de Deus será completo sobre os ímpios em todos os lugares no universo. Com tudo preparado, agora João ouviu, vinda do santuário, uma voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Capítulo 16, verso 1. Verso 2 diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas, perniciosas. Apocalipse capítulo 16, versículo 2. Como vimos anteriormente, a primeira trombeta lançou julgamento sobre 1/3 da terra, da natureza. Agora, esse julgamento, a primeira taça, ela é extremamente mais abrangente. Ela alcança a totalidade da terra. Os adoradores da besta serão horrivelmente atormentados. O texto diz: úlceras malignas, perniciosas, referem-se a sofrimentos malignos que se multiplicarão como ervas daninhas. Um fato digno de registro é que no tempo do fim não haverá religiosos nominais. Todos terão que declarar a lealdade ou a Cristo ou ao anticristo. A segunda taça, ou seja, o segundo flagelo, Apocalipse 16, verso 3, diz assim: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Na segunda trombeta, nós vimos lá Deus derramando o seu julgamento sobre 1/3 do mar e transformou em sangue, matando 1/3 das criaturas. Agora o julgamento é total, a totalidade do mar se tornou em sangue, a destruição foi total. Nós temos aqui uma referência a um colapso total da natureza no dia do juízo final. Terceiro anjo. Diz lá a respeito da terceira trombeta, Apocalipse 16, versículo 4 até o versículo 7. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Podemos ver aqui que no caso das trombetas, os juízos ainda estavam permeados de graça e também tinha o propósito de chamar os ímpios ao arrependimento, mas eles não se arrependeram, endureceram-se ainda mais. Agora o juiz é sem misericórdia e prova que os ímpios são impenitentes. A praga da terceira trombeta afetou os rios e as fontes das águas, tornando uma terça parte delas amarga. Agora, esta terceira taça não há limitação. O seu efeito trouxe sofrimentos incomparavelmente maiores. Em meio ao julgamento da terceira taça, João ouviu algo muito interessante. Os julgamentos de Deus, por mais severos que sejam, sempre serão justos. A última aparição do altar aqui foi no 5º selo, como nós vimos anteriormente, né? Quando as almas dos santos, elas clamavam debaixo do altar pela vindicação da justiça divina. A primeira parte da resposta de Deus àquela oração foi enviar uma advertência com as trombetas. Mas agora a resposta é completa, literalmente a vingança final de Deus. Neste flagelo não há limites. Meu querido irmão, minha querida irmã, na próxima devocional nós continuaremos com as outras taças. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.